Fala pessoal do curso Regra, tudo bem? Mais um vídeo aqui do Elião, falando um pouquinho mais de FUVEST e essa prova da FUVEST de redação que causa tanto medo aos candidatos. E o Elião trazendo mais esse vídeo para você sentir que não é tão difícil assim fazer a prova da FUVEST. A redação, quando você dá uma amplitude ao tema, é muito importante para que você saiba fazer, para que você tenha condições perfeitas para fazer essa redação, é o que o Elião vai te ensinar, tá bom? E para trabalhar com a redação da FUVEST, eu vou trazer aqui um exemplo de tema que a FUVEST trouxe, e é um tema muito pertinente, um tema muito legal de se trabalhar, que é esse tema que eu estou projetando agora, de que maneira o passado contribui para a compreensão do presente. Esse ano, muitos candidatos dançaram, zeraram a prova, porque, na verdade, eles entenderam que era uma pergunta, e essa pergunta geraria uma dicotomia, ou seja, eu teria que escolher um posicionamento. E não. E aqui nesse tema de redação, a FUVEST fala o seguinte: o passado contribui para a compreensão do presente, tá? Ela só quer saber de que maneira. Elião, de quantas maneiras a FUVEST quer saber? De duas, né? O que nós chamamos de D1 e D2, né? Eu chamo de D1 e D2, argumento 1, argumento 2, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, tanto faz, né? Então, é esse segundo e terceiro parágrafo que a gente vai ver agora como que a gente vai formatar, certo, pessoal? Então, eu olhei, né, para o passado e vou procurar entender o presente. O passado me ajudou. Uma coisa que é muito importante é a análise do tema. Então, o primeiro passo é analisar o tema. Segundo passo, Elião, leitura crítica, né? A criticidade na leitura dos textos motivadores. E a gente vai fazer isso agora, tá? Então, eu vou subir aqui para a gente dar uma olhadinha nos textos motivadores. O texto motivador número um fala o seguinte, esse texto motivador número um, tá? Ele fala para você assim, ó, o progresso, longe de consistir em mudança, depende da capacidade de retenção. Quando a mudança é absoluta, não permanece coisa alguma a ser melhorada em nenhuma direção estabelecida para um possível aperfeiçoamento. E quando a experiência não é retida, a infância é perpétua. Então, se eu não melhoro, se eu não evoluo olhando para o passado, a minha infância é perpétua, ou seja, eu vou continuar errando. Então, é muito bacana esse texto motivador número um, que me leva a pensar em várias coisas aqui, de mudanças que não foram possíveis no passado, né? E não podiam, as pessoas não podiam tentar a mudança, e a infância foi perpétua durante muitos anos, aí foi perpétua a infância, tá? Mas eu não vou pegar esse texto um não. Ele, eu não gostei desse texto um. Ah, eu também não gostei. Vamos para o texto 2, tá? Que é o historiador. Vamos lá. Veio para ressuscitar o tempo, escalpelar os mortos. As condecorações, as liturgias, as espadas, o espectro das fazendas submergidas, o muro de pedra entre membros da família. E aqui eu quero parar, pessoal. Para poder olhar para esse muro de pedra entre membros da família e eu, Elião, se fosse fazer essa redação da FUVEST. No meu D1, no meu primeiro argumento, eu usaria esse muro, né? Que eu aprendi com aquele muro lá do passado e não quero que esse muro permaneça no presente. Ou seja, o Muro de Berlim, que segregou, que separou famílias alemãs, irmãos de um lado do muro, irmãos de famílias de um lado, famílias do outro, né? E mais amplamente discutir o tema, que separou socialismo e capitalismo, que segregou, né? Dividiu o mundo em dois, o Muro de Berlim, né? Que representa um símbolo máximo na representação aí da Guerra Fria e aí por diante, certo? Então eu usaria o Muro de Berlim. Qual repertório, Ilhão? O Muro de Berlim é repertório, tá? O ardido queixume das solteironas, os negócios de trapaça, as ilusões jamais confirmadas. Aqui a gente poderia trabalhar com um cunho político, não só com cunho social, né? Mas a FUVEST aqui permitindo que você trabalhe com cunho político, por exemplo, citando as corrupções do passado, do Brasil, citando alguma corrupção que você se lembre,
alguma ilusão jamais confirmada. Então, por exemplo, promessas, né, de campanhas políticas e aí por diante, tá? Então, a gente poderia ter aqui mais um argumento muito bem construído, olhando para o texto motivador. Lembrando, né, pessoal, eu uso o texto motivador, sim, apenas como motivador. Eu não estou tirando nenhuma parte como cópia, tá? É, nem desfeitas veio para contar o que não faz jus a ser glorificado e se deposita grânulo no poço vazio da memória, é importuno, sabe-se importuno e insiste, rancoroso, fiel. O que não faz jus a ser glorificado, eu lembrei de Adolf Hitler, que era glorificado pelo povo alemão, mas não fazia jus à glorificação, né? Então, nós não queremos mais Hitlers na sociedade. Daria para a gente trabalhar com esse argumento, né? E a gente olharia para a sociedade mundial dizendo que a sociedade mundial não quer mais guerra, né? Então, acho muito importante esse texto, O Historiador, que me permite destrinchar aqui um pouquinho essa questão que é de extrema importância aí para a FUVEST, tá? O olhar crítico. O texto ao lado, onde tem essa escultura, que é essa escultura de um garoto negro que foi esculpido no tamanho real de uma criança com seus cabelos crespos, seu nariz largo, sua boca marcada. A criança segura uma lata por sobre sua cabeça, de onde escorre uma tinta branca sobre seu corpo feito de bronze. Muito significativo é esse texto motivador, né? E eu trabalharia com esse texto motivador dizendo algumas situações. Por exemplo, a questão da escravidão, né? Um fato histórico que serviria aí como pilar aí para sustentar meu argumento e é um repertório. O racismo estrutural do Brasil, né, nos tempos atuais, trabalharia também com essa questão da tinta branca escorrendo sobre a cabeça do garoto negro, né? O negro querendo, entre aspas, né, ser branco, ou seja, exigindo seus direitos de cidadão, né? Artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, sexo e aí por diante, né? Então nós poderíamos trabalhar por várias vertentes aí para que nós pudéssemos argumentar. Tudo bem, pessoal? Então fica aqui para você a super dica do Elião de como fazer, de como elaborar um texto da FUVEST que seja um texto acima de 40, né? Lembrando que a FUVEST é na segunda fase, sua redação vale 50 pontos, né? No primeiro dia da segunda fase, e é um texto que, mesmo sendo metafórico, ele traz imensa possibilidade de escrita e diversas possibilidades de escrita. Basta termos uma visão crítica sobre a sociedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você curta e compartilhe com seus amigos e sigam o Curso Regra nas redes sociais. Forte abraço, pessoal!